Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Apóstolo 13. E olha só, respire fundo porque hoje o nosso episódio tá mais que especial. Como você já sabe, aqui a gente senta para ouvir quem viveu o que a gente só leu. Nesse espaço, o tempo faz silêncio, o passado ganha voz e a fé ganha rosto. Aqui, cada episódio é um mergulho, um reencontro, uma revelação. E hoje eu confesso que as palavras me faltam, porque o convidado que vai sentar nessa mesa não é apenas um personagem, não é apenas uma figura de fé. Hoje, quem entra por essa tenda carrega nos ombros o peso de uma nação, e nas mãos o bastão que enfrentou reis e dividiu mares. Hoje, o homem que atravessou o impossível, que falou com Deus no fogo, que liderou milhares no deserto e que viu a promessa de longe, entra em nosso estúdio para contar sua história com a própria voz. Como eu falei antes, eu quero que você respire fundo comigo, porque hoje você vai ouvir de perto o coração de Moisés. Moisés, o senhor não imagina o que é te ter por aqui. Eu cresci ouvindo tua história, mas nunca imaginei que um dia teria a honra de ouvir o senhor contando com a sua própria voz, com a sua própria alma. Então, seja muito bem-vindo. A paz esteja contigo, apóstolo, e com todos os que nos escutam agora. Atravessar o tempo e revisitar o que vivi é como voltar ao deserto e encontrar um oásis magnífico. É mágico. Estou aqui hoje sabendo que ainda existem corações sedentos. E, como você sabe, onde há sede, a palavra se torna fonte. E que fonte poderosa, hein, Moisés? Eu sei que sua vida inteira não daria um, mas daria uma série de episódios. Aliás, provavelmente teremos que fazer isso mesmo, porque o senhor não apenas viveu milagres, se tornou um. Mas hoje, nesse primeiro encontro, eu quero focar no início da sua missão, no momento em que Deus te chama, te tira da tua zona de segurança, te quebra por dentro e te coloca diante de um desafio que parecia impossível: libertar um povo inteiro da escravidão. E da forma como foi, toda a história se torna ainda mais especial e significativa, né? Apóstolo, existem momentos que nenhum sábio conseguiria traduzir. Receber um chamado divino, a voz que rasgou o silêncio do deserto, o peso de olhar para o mar e dizer ao povo: avancem. Não foram momentos de glória, foram momentos de total rendição, obediência e fé. E é por isso que precisamos te ouvir, Moisés. Não só pela história, mas pela humanidade por trás dela. Hoje a gente quer escutar o homem antes do milagre, o menino do cesto, o príncipe que virou forasteiro, o fugitivo que virou profeta. Quem era Moisés antes de tocar as águas? Quem era Moisés antes da voz de Deus ecoar pelo fogo? Porque, no fundo, tem muita gente que se vê na sua jornada, na sua dúvida, no seu silêncio, sabe? Muito bem, então vamos começar. Não por mim, mas por todos os que hoje vivem em algum tipo de deserto, carregando um desafio que ainda não entenderam como realizá-lo. E para isso, será necessário abrir o coração. Combinado, Moisés. Pessoal, se preparem. Hoje você vai entender que nem sempre Deus escolhe os mais preparados, mas sempre prepara os mais disponíveis. Hoje você vai ouvir do próprio Moisés como Deus transforma um homem fugindo de si mesmo em um líder capaz de abrir caminhos no impossível. Então, já pega a pipoca e, Moisés, o microfone é seu. Comece contando a sua história do início. Apóstolo, antes da voz dos céus, antes de toda a jornada, antes do mar diante de mim, eu era um sobrevivente. Minha história começa entre gritos abafados e passos silenciosos, entre olhos atentos de uma mãe e decretos cruéis de um rei que temia o crescimento de um povo oprimido. Na época, o faraó passou a temer os hebreus e ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem eliminados. Era uma tentativa de controle, de medo, de dominação. Foi nesse cenário de opressão que eu nasci, mas minha mãe, uma mulher simples, se recusou a entregar a mim esse destino. Ela me escondeu por 3 meses. Me embalava com canções sussurradas, orava com os olhos e chorava em silêncio. Mas quando já não era mais possível me esconder, ela fez o impensável. Pegou um cesto de junco,
Passou betume e piche para selar, me colocou ali dentro e me soltou no rio Nilo. Tenho certeza que ela te soltou nas águas com tristeza, mas também com muita fé. Com tristeza, fé e com dor. Minha irmã Miriam me seguiu de longe, escondida. Vigiava cada curva do rio como quem vigia o coração. Seguiu até onde pôde, até que a filha do faraó me encontrou. Eu era um bebê hebreu, mas ela me acolheu. Pelo menos naquele momento, o amor havia vencido o decreto maldoso. E veja como Deus move as peças. Foi a própria filha do homem que mandava matar quem me criou dentro dos muros do palácio. Passei a ser criado como neto do faraó. Ganhei o nome Moisés porque fui tirado das águas. Fui educado com príncipes do Egito. Aprendi a ciência, a política, as guerras, as línguas, os deuses. Mas dentro de mim pulsava o sangue hebreu. Então você cresceu com esse conflito interno? Mais do que isso, eu fui inteiramente formado sobre esse conflito. Andava em tronos, mas sonhava com tendas. Comia com nobres, mas pensava nos que passavam fome. Via os hebreus sendo açoitados e meu peito se contraía com um ódio que eu não sabia explicar. Eu me sentia dividido entre dois mundos e não pertencia totalmente a nenhum deles. Até que um dia, esse conflito se transformou em ação. Vi um egípcio agredindo o hebreu, e ali algo em mim explodiu. Não me controlei e fiz o pior com aquele homem. Prefiro não dar detalhes desse momento, mas tentei esconder o crime que eu havia cometido na areia do deserto. Mas quando você tenta enterrar o pecado com a mão, a areia sempre devolve os rastros. Pois é, o senhor foi descoberto, certo? Sim. No dia seguinte, 2 hebreus discutiam entre si. Tentei intervir, e um deles me olhou nos olhos e disse: "Quem te colocou como juiz sobre nós? Vai me matar também como matou o egípcio?" Naquele instante eu soube. Minha identidade estava em ruínas. Os egípcios queriam me punir, os hebreus não me reconheciam. E eu não sabia quem eu era. Fugi. Corri do palácio, corri do passado, corri do futuro que nem existia. Mas fugiu para onde? Para o deserto de Midian, onde a areia apaga os rastros. Mas não importa por onde se caminha, Deus sempre escreve novas rotas. Lá conheci Jetro, o sacerdote de Midian. Me tornei pastor de ovelhas. Também me casei com Zípora, sua filha. Tive filhos e assim me escondi por 40 anos. 40 anos? Sim, 40 anos entre as pedras e os ventos. 40 anos ouvindo mais o silêncio do que qualquer voz. O deserto me ensinou o que o palácio nunca me deu. Aprendi que liderança não é sobre comandos, é sobre escuta. Aprendi que a autoridade não nasce do título, nasce da empatia criada com o ambiente onde está. Aprendi que antes de guiar pessoas, é preciso guiar o próprio coração. Passei anos sentindo que Deus me havia esquecido, mas depois entendi, Ele estava me moldando. Porque o bebê do cesto, o menino dividido, o fugitivo do Egito, ainda não estava pronto para ser o libertador. Nesse processo, o senhor foi sendo quebrado e reconstruído, né? Fui sendo esvaziado de tudo. Eu que andava com os reis, agora dormia sobre pedras. Eu que tinha servos, agora pastoreava animais. Mas sabe o que é mais lindo? Foi exatamente quando eu pensei que minha história havia acabado que Deus me mostrou. Ela estava só começando. Porque no meio da rotina, da poeira, do cansaço, num dia comum, Ele me chamou. A sarça, certo? Sim. Pessoal, sarça é um tipo de arbusto ou matagal denso, tá? Isso. Eu vi uma sarça em chamas que não se consumia pelo fogo. Aquele fogo não era destruição, era a presença, era a glória contida ali. Era uma voz que eu não ouvia há tanto tempo, mas que ainda assim nunca havia me abandonado, entende? De dentro do fogo ele disse: Moisés, Moisés. Ele me chamou pelo nome, mesmo depois de tudo, mesmo com o meu passado. E sabe o que mais me surpreendeu? Ele não me perguntou se eu estava pronto. Ele disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é santo. O chão virou altar, o pó virou presença. Naquele momento, o ordinário virou milagre. Surreal isso, Moisés. E foi aí que tudo mudou, né?
Foi aí que tudo recomeçou. Quando a sarça queimou diante de mim e a voz do Eterno falou, por dentro eu ainda era o homem do deserto, silencioso, cheio de cicatrizes, carregando mais medos do que coragem, mais passado do que visão. Mas Deus não escolhe os perfeitos, Ele chama os disponíveis. E naquele momento eu não entendia, mas aceitei. Fui enviado de volta ao Egito, de volta ao lugar da minha fuga, de volta ao lugar onde minha dor morava, onde a minha identidade havia se despedaçado. Voltar lá foi como andar sobre brasas, mas dessa vez eu sentia de uma maneira muito mais forte que Deus andava comigo. Ou seja, você encarou o Faraó, o homem mais poderoso da terra, e o que sentiu? Eu tremi, não só por causa dele, mas por causa de tudo que ele representava. Ele era o símbolo do domínio sobre meu povo, o retrato da arrogância humana, o grito da opressão se passando de civilização. Mas Deus me enchia, e toda vez que eu me sentia pequeno, Ele me lembrava da minha missão com meu povo. E com obediência e fé, eu fui. Olhei nos olhos do homem que me criou como neto e disse com a voz que não era minha: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Ele riu, ele debochou, ele zombou do nome que eu carregava. Mas Deus não disputa espaço, Ele simplesmente se revela. Libertação não é pauta de um homem, é plano celestial. O faraó resistiu, e com isso vieram as pragas. Uma a uma, cada praga tocava um deus do Egito. Era como se o céu estivesse desmascarando os ídolos, um por um. Águas em sangue, a dor que eles causaram agora tocando sua fonte. Rãs, piolhos, moscas, o incômodo de uma criação que antes ignoravam. Peste no gado, atingindo sua economia. Úlceras tocando seus corpos, gafanhotos devastando sua produção, trevas revelando o vazio dos seus valores. E por fim, a dor mais profunda, a perda dos primogênitos. Enquanto o temor egípcio subia, nossos lares permaneciam a salvo. E foi nesse momento que o Faraó libertou vocês, certo? Sim, mas não por piedade, foi por desespero. Ele nos deixou ir, e quando saímos, foi como se o próprio tempo segurasse o fôlego. Milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, velhos carregando lembranças, jovens carregando a esperança, todos saindo de uma terra que nos quebrou, mas que não nos destruiu. Foi um êxodo, mas também foi um renascimento. Só que o faraó se arrependeu, mudou de ideia e veio atrás de nós com armas, cavalos e todo o seu exército, justamente quando havíamos chegado ao Mar Vermelho. O lugar onde todo esse esforço parecia ter acabado. Isso mesmo. Diante de nós, um mar. Atrás de nós, um exército enfurecido se aproximando. Nesse momento, o povo entrou em pânico. Começaram a gritar comigo, com Deus, com eles mesmos. Outros choravam. A mesma fé que os tirou do Egito agora os fazia duvidar na beira da água. Alguns gritavam: você nos trouxe até aqui para acabar dessa forma cruel? E naquele momento eu também senti medo. Mas Deus não nos leva até a beira do impossível para nos abandonar. Dentro de mim, a pergunta que queimava era: e agora, Deus? Foi quando a voz veio: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Era como se ele dissesse: você não precisa de mais sinais. Você já tem o que precisa. Use o que está nas suas mãos. E assim, eu levantei o cajado, apontando para o mar, como quem diz ao universo: obedeça ao seu Criador. E então, o vento soprou, não como brisa, mas como vendaval de glória. As águas começaram a se erguer como muros líquidos, como testemunhas da fidelidade de Deus. O chão ficou seco. Apóstolo, a cena era tão linda quanto surreal. Ali estava o milagre, não um truque, não uma lenda. Era a prova viva de que até o impossível obedece à voz do céu. Moisés, juro que não consigo nem imaginar esse momento mágico. E, claro, vocês atravessaram, né? Sim, pisando em terra seca, mas com o coração em chamas. Cada passo era uma resposta, cada avanço um ato de fé, cada pegada uma libertação. Atravessamos silenciosamente, olhando para os lados, vendo a água, admirados e surpresos.
mas crendo incondicionalmente que o Deus que abriu o mar sustentaria até o fim. Quando o último de nós passou, os egípcios vieram atrás, mas o mesmo mar que se abriu se fechou. O mesmo vento que separou afundou. Então ficou só o silêncio de quem viu um milagre, o silêncio de quem não precisa mais fugir. E ali do outro lado, ainda tínhamos um deserto pela frente. Mas algo em nós havia mudado. Não éramos mais escravos tentando ser livres. Éramos filhos caminhando com o Pai. Passamos a ser um povo guiado por Deus. Simplesmente incrível, Moisés. Mas depois de tudo, depois de sarça, deserto, confronto, mar, poeira, multidão, quem o Senhor se tornou? Sou o mesmo menino que foi colocado num cesto. Sou o fugitivo que se escondeu no deserto. Sou o pastor que não entendia a própria caminhada. Mas, acima de tudo, sou o homem que aprendeu que quando Deus escolhe alguém, Ele também ensina a caminhar sobre o improvável. Não fui escolhido porque eu era forte. Fui escolhido porque Ele viu em mim uma entrega, mesmo com dores do passado. E essa entrega Ele restaurou, forjou, lapidou, até virar obediência. Às vezes as pessoas pensam que a fé começa quando você vê um mar se abrir. Mas eu te digo, a fé começa quando você caminha mesmo sem ver o chão. Começa quando você escuta a voz dele mesmo sem entender o plano. Começa quando você obedece ainda com o coração tremendo. E para quem está ouvindo agora e se sente como você um dia se sentiu, o que você diria? Eu diria que há uma promessa viva sobre a sua vida. Mesmo que você tenha se perdido, mesmo que você tenha errado, mesmo que o tempo tenha passado e os sonhos tenham ficado esquecidos. Você pode estar em algum deserto, mas isso não significa que Deus se esqueceu de você. O silêncio de Deus não é abandono, é construção. Ele está esculpindo a você como esculpiu a mim. Não nas festas do palácio, mas também na poeira do deserto. Se você hoje está com medo ou sem rumo, lembre-se disso. Deus não usa os preparados, Ele prepara os disponíveis. O que importa não é o que te chamam, é como Deus te chama. E Ele te chama pelo nome. É isso. E talvez você esteja diante do seu mar vermelho agora. Talvez você esteja cercado de problemas, de pressões, de dores antigas. Talvez o passado esteja vindo com força atrás de você e o futuro pareça impossível à frente. Mas olha para mim, escuta o que eu vou te dizer. Você não precisa de pontes quando tem um Deus que abre o mar. E se hoje o mar ainda está fechado, não é porque Deus não quer agir. É porque Ele está esperando o seu passo de fé. Milagres não começam no céu, começam quando você diz, eu vou. Então levanta seu cajado, ergue a mão e dê o passo, mesmo tremendo, mesmo sem entender, porque a obediência e fé não exigem explicação, ela exige entrega. E se me permite, apóstolo, há mais uma coisa que eu preciso dizer. Não é só o mar que precisa se abrir, é você. Muitos querem a travessia, mas poucos estão dispostos a deixar para trás o Egito dentro de si. O maior desafio não foi sair do Egito, foi tirar o Egito de dentro do coração do povo. Porque a escravidão não é só física, ela é mental, ela é emocional. Ela faz você acreditar que não merece mais do que correntes. Ela faz você duvidar da liberdade quando finalmente chega. Mas o Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que cura traumas. É o Deus que reescreve histórias, que transforma fugitivos em libertadores, oprimidos em porta-vozes, ovelhas perdidas em pastores de nações. Então, não se limite ao passado, não se defina pela dor, não se afunde na culpa. Se o mar se abriu, é porque a terra firme à sua frente. É isso. Eu não sei onde você está ouvindo isso, na sala, no quarto, sozinho, com alguém, em silêncio, mas eu sinto no meu espírito que essa palavra chegou na hora certa. Você não é o erro que cometeu. Você não é o medo que te perseguiu. Você não é o que disseram que você era em um momento de dor. Você é chamado, você é visto, você é lembrado. E também chega a hora de você agir e atravessar. Chega a hora de você deixar o que te escravizava. Chega a hora de se levantar,
de tirar a capa da vergonha, de encarar o mar e confiar que Deus vai estar contigo, porque Ele sempre está. É isso, apóstolo. E quando você agir, você vai perceber que o maior milagre não foi a água que se moveu, foi o seu coração que se libertou. Perfeito, Moisés. De coração, muito obrigado pela presença. Foi realmente uma honra. Eu também agradeço e espero voltar mais vezes. Com certeza. E, pessoal, não se esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal para não perderem nada. Afinal, toda semana tem uma nova entrevista incrível por aqui com os ícones mais marcantes da Bíblia. Se essa história tocou seu coração, compartilhe. E se você quiser que outra figura marcante seja entrevistada por aqui, escreva nos comentários, tudo bem? Então, fiquem com Deus e até o próximo episódio.